Chamada geral no ar até o meio-dia, levando a você as principais informações para você começar esta tarde bem informado aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. E vamos começar com entrevista. Está na linha conosco o vereador César Brizolar, o vereador Cezinha, ele que foi empossado agora há pouco como novo presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Vereador Cezinha, parabéns. Qual a expectativa para este mandato à frente da Câmara de Vereadores? Muito bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia aos teus ouvintes. Os desafios são a gente estreitar relação, se comunicar melhor com a população, fazer uma gestão que a sociedade consiga ver. Que a sociedade muito se entrega, muito se produz na Câmara de Vereadores, mas muitas vezes a população, a nossa comunicação é falha. E isso é uma das marcas que eu quero deixar a gestão após passar pela presidência da Câmara. Vereador, o senhor está no seu primeiro mandato, né? À frente na Câmara de Vereadores. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória política. Eu sei que o senhor é ligado a algumas pautas raciais, inclusive. Tem alguns projetos de lei, inclusive ligados a essa área, né? Eu sou afiliado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, em torno de 12 a 13 anos. Sou presidente do bairro Guabiroba, aqui, que é o bairro Fragata, né? Um dos maiores bairros da cidade de Pelotas. Sou ligado muito à questão comunitária, né? E à questão do movimento hip hop. E sou militante também do movimento negro desde sempre. Então, quando chego nessa casa aqui, concorro no ano de 2016 e ali fico como primeiro suplente, faltando 100 e poucos votos para a eleição. Sigo trabalhando e após esse 2020 fui o mais votado do meu partido ali e o 13º dos 21 vereadores na cidade de Pelotas. Quando chego à Câmara de Vereadores, os principais projetos foram o projeto da Lei 5.775, que reestruturou o Conselho Tutelar em mais de 54 dispositivos, e alguns aqui é bom ressaltar que era a dedicação exclusiva, a conselheiro tutelar não ter uma segunda atividade laboral, tanto ela, atividade essa, voluntária ou não, remunerada ou não. Foi o primeiro projeto. Depois aprovamos um projeto aqui também que foi muito polêmico na cidade, mas a nível de estado foi o primeiro e a nível de Brasil também foi uma das primeiras cidades, que foi a questão de não homenagear mais escravocrata e eugenista, né? Nós fizemos muita homenagem à cidade de Pelotas pelo histórico que tem sobre a questão racial, né? Sobre os lanceiros negros que aqui desembarcavam. Tem muito essa questão de homenagem. Então, esse foi alguns dos meus projetos. Também aprovamos projeto aqui, o endereço social para os moradores em situação de rua. Faço parte de um coletivo onde nós lida diretamente há mais de 8 anos com moradores em situação de rua, do terceiro setor. Então eu venho da parte comunitária, fui presidente da associação do meu bairro lá, passando por todos os cargos, secretário-geral, vice, diretor de manifestação populares e também venho ligado ao movimento hip hop. Presidente, o senhor é do PSB, como o senhor falou. Qual é a sua relação com o governo Paulo? A gente pode dizer que o senhor é um vereador de oposição, um vereador de governo, e pergunto também como o senhor espera, como presidente da casa, ter uma relação com o governo Paulo. Eu sou desde que entrei nessa casa, né, o nosso partido teve candidato a prefeito na cidade de Pelotas. Passado esse processo, nós nos colocamos à disposição para contribuir com o governo Paulo. Não somos base do governo Paulo, somos aqui na casa chamados independentes, né? Muitas das vezes somos parceiros, muitos dos projetos que foram aprovados nós ajudamos a aprovar, mas outros que a gente não sentiu confortável no sentido de nós ter algumas bandeiras, e algumas bandeiras para nós, enquanto Partido Socialista Brasileiro, são caras, a gente votamos contra, né? Então, falava isso ontem na tribuna sobre a questão de um projeto que, com uma certa polêmica, que nós sentimos confortável porque não éramos base do governo. A nossa relação sempre foi muito harmoniosa com o governo Paula, mas nunca
nos afastando da nossa independência aqui e fazendo essa relação, essa consulta muito com as bases, né? Sou um vereador da periferia, então antes de tomar qualquer decisão, escuto muito, né, da onde venho e as pessoas da cidade de Pelotas. E a nossa relação enquanto na presidência da Câmara de Vereadores, nós vamos seguir, queremos ser, né, parceiros, queremos ser harmônicos, mas independente, não vamos ser, né, uma extensão do Executivo ou uma agência de propaganda do Executivo. Os projetos que aqui chegar, enquanto presidente, né, da Câmara de Vereadores, nós vamos levar os meus pares, o governo vai ter que seguir constituindo maioria para os projetos que queiram aprovar, e é dessa maneira que nós vamos estabelecer a nossa relação com muita transparência com o governo, mas com total independência. Vereador, nessa última semana o Jornal Diário Popular fez um levantamento que mostrou que o número de viagens, de diárias na Câmara de Vereadores de Pelotas bateu o recorde em relação aos últimos anos. Realmente foi um gasto acima da conta. Isso na cidade acabou se gerando muitas críticas, né? Principalmente a imagem da Câmara em relação até a alguns questionamentos, se não são alguns gastos indevidos, se não é, de certa forma, algum abuso com dinheiro público. Como o senhor espera administrar essa situação e também em relação à imagem da Câmara de Vereadores? Essa questão que eu falei inicialmente, que é a comunicação, né? Como a gente se comunica com a população. Eu acho que esse juízo de valor, eu acho que também, e posso falar aqui com uma extrema tranquilidade, que enquanto vereador e nenhuma crítica aos meus outros pares, a questão, fui um dos vereadores que menos gastei, quase não gastei no ano de 2021, não usei uma única diária sequer, não utilizo o celular, de pagar o meu celular, tantas outras coisas. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu renunciei, que foi muitas delas. Mas também não faço uma crítica aos vereadores, porque cada vereador que utiliza ela sabe e tem que prestar conta. Depois, a sociedade, é isso que nós temos que falar, a sociedade que tem um tribunal de contas que depois, cada viagem, cada diária que o vereador tirou, ou o seu assessor, tem que prestar conta dentro do rito, dentro do regulamento que o tribunal impõe. Então, cada vereador vai nesse sentido. Óbvio que enquanto presidente da casa agora, nós propomos aqui um projeto aqui na Câmara de Vereadores, também junto com a presidência, para fazer um regramento para ter a verba de gabinete. Exemplo, esse ano que passou e todos os outros anos para trás, sempre o vereador não tinha um limite para se gastar no gabinete. O vereador era só a questão da presidência. A presidência, o vereador fazia a solicitação e poderia tirar. Agora nós ajustamos para fazer algo perto do que a Assembleia Legislativa. O vereador ele tem um X, uma cota, dentro do gabinete, e tantos assessores ou ele, não fica mais só a bel prazer do presidente liberar ou não, porque isso faz um regulamento e trabalhamos com planejamento melhor. É o que a gente entende, o que a gente sugeriu aqui para a Câmara de Vereadores, que seria o mais correto. Então, não vai se ter mais, a gente espera, pelas contas que a gente faça, que não vai chegar nesse número, porque não tendo essa explicação para a sociedade, eu concordo contigo que realmente a sociedade se cria, né, um gasto exagerado, e a sociedade também teria que a gente fazer, né, uma questão de custo-benefício. Só a relação que se teve dos vereadores aqui, se trouxe mais de 8 milhões. Óbvio que esse dinheiro, quando se trouxe, não é o vereador que vai e traz dinheiro e dá dinheiro para a população de Pelotas, mas é ele que busca com o seu deputado federal, ele que busca nos ministérios o valor. Mas é óbvio que a gente fez essa correção para fazer um melhor ajuste para que esse ano e os anos posteriores que vão vir se tenha um regulamento ainda melhor para se comunicar com a população. Vereador, uma outra pauta também sempre recorrente em relação às administrações na Câmara é a nova sede, né? E neste momento já tem um projeto avançado, já iniciou aí pelo menos, já tem um local escolhido, a construção já tem aí o encaminhamento. Como o senhor espera também lidar nesse próximo ano com essa obra, com esse projeto que parece ser a solução para evitar o gasto do aluguel, que é algo que há anos e há muitos anos está presente nas contas da Câmara, né? Sim, eu penso que há de se ressaltar aqui que para onde a Câmara se tinha o terreno, eu fui um dos vereadores ou o vereador mais incisivo nesse sentido, que nós teríamos que sair do aluguel.
Óbvio que muitas sugestões apareciam, mas ninguém batia o martelo no sentido, porque sempre se tinha uma situação, a Câmara de Vereadores vai para a Zona Norte, vai para a Zona Oeste, ficar perto de tal vereador, ficar perto de... Olha, eu acho que é indiferente para onde ela vai, nós temos que pensar, assim, o serviço público que a gente vai prestar, a comunidade, os meios para ela chegar lá, mas principalmente para esse gasto aí, que eu vejo que é um ralo do dinheiro que vai aí, para a gente ter, né, uma definição e que a gente pare de gastar mais de 50 mil reais, né, com o aluguel. Então, vai seguir, os trâmites já estão seguindo, o vereador Cristiano e o vereador Marcos Ferreira, os dois últimos presidentes, eles já deram pontapé da forma que eu puder acelerar dentro dos preceitos legais, cumprindo tudo que tem que ser cumprido, né, dentro do regramento do tribunal, nós vamos tocar para o quanto antes, se não for nessa legislatura, o início da outra legislatura já se tenha em definitivo a Câmara de Vereadores construído lá no complexo lá, onde, e há de se dizer também que aquele terreno, nós iríamos gastar 10 milhões com o terreno, né, estava sendo orçado, e aquele terreno foi uma contrapartida lá dos construtores lá com a prefeitura, e a prefeitura fez a cedência, não gastamos um centavo lá com o terreno. O senhor tem expectativa de... Sei que o projeto deve ser concluído entre 2024 e 2025, mas de dar um encaminhamento maior, talvez aumentar o investimento neste ano de 2023 para acelerar essas obras? Sim, com certeza. Com certeza é que o processo foi feito o projeto, mas faltam os projetos complementares, né? E esse tem as empresas, tem todo... se dependesse somente da vontade política, da nossa vontade, eu acho que nós já estaríamos começando a construir ela. Mas essa parte burocrática, ela tem certos prazos que tem que ser respeitado, o Tribunal de Contas impõe isso, e isso é muito demorado. Muitas vezes um projeto complementar para as pessoas que estão nos ouvindo, o projeto estrutural maior tem, mas aí tem um projeto elétrico, que é onde vai toda a elétrica da casa, saneamentos, encanamentos da casa, enfim, todos os outros projetos que são menores, mas esse projeto tem que ser tudo separado. Então, por isso que ele leva um tempo ainda maior. Passado esse processo, a questão da construção em si, eu penso sim em liberar um aporte, fazer um financiamento, alguma coisa com o Banrisul, mas a prefeitura, né, já estamos conversando com ela para fazer, para tão logo termine isso que a gente possa começar a construção da casa em definitivo. Vereador, o ano de 2023 é um ano estratégico, né? A gente sabe que é uma véspera de ano eleitoral, porque 2024 temos eleições municipais novamente. É um ano com muitos desafios. A gente deseja aí para o senhor um bom mandato à frente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Sabe que é um desafio muito grande, né? Uma casa legislativa de extrema importância para todo o estado, né? A quarta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, e que o senhor faça um bom mandato à frente aí da Câmara de Vereadores de Pelotas. Fred, muito obrigado, fico à disposição sempre a ti, aos teus ouvintes aí, e eu tenho certeza, mas até faço uma última colocação, de ser uma véspera da eleição de 2024, eu faço uma avaliação do que é uma eleição pós-eleição, né, presidencial, eleição de governador, senadores que a gente teve, né, deputados federais, estaduais. Então a gente precisa e muito reconstruir certas bases, precisamos reconstruir a forma da gente dialogar, que a gente possa, porque eu acho que esses últimos anos nós fomos muito agredidos, tanto a população em si brigando entre eles, tivemos os meios, né, os meios de comunicação sendo muito agredidos, enfim, eu acho que nós temos aí um papel fundamental 2023, minimamente reconstruir a civilidade, a cidadania, sabe, que a gente possa dialogar, porque sem isso a gente não vai conseguir avançar e entregar melhores serviços, que é o que a população em comum tem para todos os agentes políticos, desde o presidente até os vereadores, né, que vivem na base, lá na ponta lá. Então eu encaro isso como um desafio muito importante, né, mas com grande responsabilidade à frente da Câmara de Vereadores. Tá certo, um abraço e bom trabalho para o senhor, vereador. Um abraço. 11h39, após acontecer agora há pouco, volta das 10 horas da manhã. Então, o Cezinha já é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas.